Opa, meus queridos, beleza? Tô trazendo mais a continuação, na verdade, da história de Elma. E pra quem não se lembra, na história passada, terminamos com Elma e Lu finalizando literalmente o Golem. Então, vamos continuar aqui no capítulo 35 da história, ok? Bom, Lucy tá lá, catando lá as pedras mágicas que o Falei errado. a pedra mágica, na verdade, que o Golem acabou deixando. Ela foi pressionando com o tamanho da pedra, né, velho? Tamanho do negócio. Então ela logo tá dizendo, dizendo que deve valer uns 2 milhões sozinho o ouro. E se pergunta quanto é que os aventureiros de nível alto ganham, já que eles caçam monstros mais fortes do que o próprio Golem. É mesmo, é? Enquanto isso, o nosso querido Elma está pegando um negócio que também foi dropado pelo Golem. Ele diz que isso faz ele sentir um pouco triste, já que aquele golem não era esse monstro fofo, embora seu preço com certeza não possa ser chamado de fofo. Isso ele mostra até o lingote de Mitril com 25 milhões de ouro. Eita! Com isso, Lucy pergunta se essa masmorra é onde itens caros deveriam supostamente aparecer um atrás do outro, assim. Então, Elma diz que o Golem de Mithril é um monstro muito raro e por causa disso ele queria enfrentá-lo, mesmo que tivesse que os colocar no limite. E que o equipamento de Mithril está entre os melhores que eles poderiam conseguir no nível atual deles. Então, Lucy está dizendo que vender parecia uma boa ideia, mas acho que a melhor ideia mesmo seria transformá-los em arma em vez disso. Com isso, Selma diz que assim que eles voltarem para lá a colina, eles precisarão achar um bom ferreiro e fazer um pedido para ele. Também, né, velho? Tem que botar mais esses negócios aí, né? Bom, com isso, Elma diz que a questão seria eu fazer uma espada, uma faca, um escudo, uma armadura. Que também são escolhas possíveis nessa sugestão. Mas a escolha melhor que ele acha, né? Seria provavelmente a faca, já que a da Lucy isso aumentaria a chance dela de eliminar os oponentes, já que ela tem uma alta velocidade nos seus movimentos, e agilizaria a capacidade deles em batalha. E ele também diz que ele deve muito a ela, então ele vai acabar equilibrando as coisas entre eles, assim. Isso ele nos mostra a quantidade de ganhos que eles têm dropado no momento, que são 68,5 milhões de ouro. Ele no momento diz que com isso eles finalmente superaram os ganhos da caixa de brinquedos. Então, nesse ritmo, ele diz que talvez não seja tão difícil reunir dinheiro suficiente para o livro de habilidade. E então ele chama a Lucy dizendo que se eles acabarem aqui, eles poderão voltar logo para a cidade. Então vamos logo mais caçar monstro, né? Um pouco mais a fundo na caverna, a Lucy está dizendo. Diz que agora que ela parou para pensar, eles se aventuraram bastante na masmorra. Então ela espera que eles não encontrem nenhum monstro problemático na saída. Bem, então Elma diz que vendo como eles conseguiram derrotar o Golem, isso significa que não há inimigos ali no abismo da Citopeia que possam os incomodar. E o Golem de Mithril talvez seja bem mais problemático do que o próprio Lorde dos Sonhos ali. E agora que eles derrotaram o Golem e os níveis deles subiram, eles poderão vencer facilmente o Lorde dos Sonhos. Eita, confiança boa do caramba. Até é bom isso, hein? Então, chamando Lucy, Elma diz que em vez de eles percorrerem todo o caminho de volta, há uma maneira de viajar imediatamente de volta para a entrada mais. Lucy pergunta se existe mesmo jeito de fazer isso. Então, Elma diz que ela já experimentou isso uma vez. E ela fez isso derrotando o próprio Lorde dos Sonhos. Lucy pergunta se eles vão ficar bem fazendo isso. Então, Elma diz que o Lorde dos Sonhos da Bernarda do Centopeia tem uma velocidade baixa e se ela tiver ciente dos seus padrões de ataque, nem ele não é tão forte assim. E além disso, ele pensava que eles estariam muito mais acabados depois de derrotar aquele Golem. E mais ainda, surpreendentemente, eles estão bem. E embora eles ainda tenham poções de cura, eles se recebessem muito dano e depois curados, eles acabaram sobrecarregando o corpo e a mente. E que se ele tivesse encurralado a ponto de ter que ativar o dragão selvagem, ele teria sugerido que recuasse. Mas agora não há uma razão para ele recuar diante do próprio Lorde dos Sonhos. Então Lucy pergunta que tipo de monstro é o Lorde dos Sonhos. Então a Arma diz que se ela for perguntar que tipo exatamente é o nome Centopeia sugere, peraí, Abismo da Centopeia sugere. Então ele diz que chama Centopeia Rochosa, que deixa a luz com uma cara nojenta. Ela começa a falar Centopeia Rochosa, imagina um troço ali enorme,
com dente, com tudo, com chifre. Que porra é esse? É uma centopeia? Me parece mais aquelas minhoquinhas que a gente vê toda. Então a pergunta se eles devem adiar. Com isso, Lucy muda de ideia, diz que eles vão fazer isso sem problemas. E a Futura ela consegue lidar com um inseto um pouco grande. Então mais reações, né? Mais morra. Frente à porta da casa do Lorde dos Sonhos. Porque ela sei lá que diabos é isso. Lucy diz que ele vai colocar os pontos dela em acrobacia do Bobo. Então ela diz que ela conseguirá a habilidade que vai conseguir colocando seus 18 pontos em acrobacia do Bobo. Essa habilidade será uma arma importante no arsenal de um Arlequim, independente do tipo que ela seja. Então ela coloca todos os seus pontos em 18. Eita, porra, falei tudo errado. Ela coloca todos os seus pontos em acrobacia do Bobo. Então ela diz que conseguiu uma habilidade chamada Ataque Acrobático. E foi devido que a acrobacia do Bobo alcançou o nível 18. Então ela diz que ela deve ter entendido o resumo na descrição da habilidade. Porém, é melhor ela tentar usar uma vez pelo menos. E que depois de ela dar o pontapé inicial, ela deve ter em mente a imagem de Buimana em seu impulso para manter a velocidade na sua rotação. Ela dizendo que entendeu, ela diz que vai testar agora. E depois disso ela fala que parece que dá um pouco de fraqueza depois que acaba. Norma diz que ela só precisa se acostumar o suficiente, então poderá escolher o melhor momento para usar. E diz que a centopeia rochosa tem uma certa fraqueza que permite que as pessoas usem sua habilidade de ataque contínuo contra ele sem medo de Luz pergunta que certa fraqueza é essa. Depois de um tempinho, contar na Luz está lá dizendo que eles conseguirão isso com certeza e será fácil dela. Então a Ama diz: francamente, nosso nível atual não perderíamos de jeito nenhum. E se você souber como combater a centopeia, então esse Lorde dos Sonhos fica fácil. Com isso, nos mostra o tamanho da porrada da centopeia, né? Outro assim grande do isso. Então nos diz que a centopeia rochosa, que tem uma quantidade enorme de HP, um alto ataque e uma defesa extremamente alta também. Uma agilidade excepcional. E também tem várias maneiras de atacar seus oponentes, tanto curto como de longo alcance. E com seu enorme corpo e é imponente, é adequado para um Lorde dos Sonhos. Então, novamente, eles estão de frente à porta, e até a Lucy começa a comentar que essa é a primeira vez que ela está entrando na parte mais profunda da masmorra. Então, ela diz que ela concorda, na verdade, e naquela vez, Embryo foi um Lorde errante. Contra a Lucy, mesmo que seja possível derrotá-lo facilmente, o oponente deles ainda é um Lorde dos Sonhos. Ela não deve abaixar sua guarda por nada. Com isso dito, nós vamos. Com ela abrindo a porta, se der com uma vista maravilhosa. Até impressiona a criança. E que ela diz que é o lugar mais lindo que ela já viu. Então ela diz que acha que não é a hora de ficar admirando a cenário. Que já tem a aparição do bichão, o Lorde dos Sonhos já fica diante deles. E é uma diz que o Lorde decide os agraciar com sua presença. A centopeia rochosa de level 60, de HP 156 e 71 de MP. Então ela diz que eles vão derrotá-lo depressa e ganhar os pontos de experiência e os seus itens, e assim voltarão para a Lacurina o quanto antes. Mas sem contar, o Lorde dos Sonhos já foi com tudo pra cima deles. E até acaba atacando Lúcio e nojando ela, que ela já tá vendo que é muito nojento mesmo. O bicho tem tantas pernas, estão desviando do ataque do Lorde até acertar a cabeça na parede. Ela diz que, como já era esperado, se atingido por ele vai ser fatal. Então, falando com o Lucy, que eles conversaram antes, ele vai estar contando com ela. Lucy concorda e simplesmente sobe no escudo dele. Ele usa sua habilidade de escudo esmagador, a lançando sobre as costas do Lorde dos Sonhos. Então ela começa a nos contar que a grande fraqueza dessa centopeia rochosa e quando você está em cima dela, há poucos ataques que ela possa fazer para se livrar de você. Então a nossa querida Lorde dos Sonhos consegue perceber, né? Mas é uma ponta. Isso vai acabar ganhando tempo para eles. A nossa querida Lorde dos Sonhos chega até tentar se livrar de Lucy, mas Lucy já preparada, já usa seu ataque acrobático cortando a bichinha toda.
e logo logo atinge sua habilidade Explosão de Pedras, virando todas no nosso querido Elma. Elma literalmente grita a Lucy dizendo para usar o ataque mais uma vez. Então automaticamente o Lucy usa o ataque, finalizando assim o Lorde dos Sonhos. Com o Lorde dos Sonhos morto, eles conseguiram 2.379 pontos de experiência, fazendo o Lucy por level 52 e Elma por nível 54. O Lucy conta que talvez seja graças ao método que eles usaram, mas acha que em comparação ao Golem, esse era bem mais fraco. Então lá embaixo Elma diz que é para ela descer, já que ela pode acabar sofrendo um acidente. Então Lucy diz que está quente e se pergunta o que há de errado com a fumaça, já que ela está ardendo. Então ao ver que ela diz quente, pensa que talvez seja porque a centopeia rochosa tem um corpo tão grande que está emitindo muito calor enquanto está desaparecendo. Mas ele não se lembra que no jogo havia sinais de calor sendo produzido quando os corpos dos mortos estavam desaparecendo. Imediatamente ele diz para Lucy correr para onde ele está o mais rápido que ela puder, né? Já que esse moço não está morto. Ih, rapaz. E nos começa a contar que um moço que deveria ter sido derrotado, ele começar a liberar o vapor prejudicial, em que esse fenômeno também existia no Magic Wood. E, entretanto, não deveria ter uma maneira disso acontecer. Então, nossa querida Luz começa a sair voando, mas surpreendentemente ela consegue pegar ela no colo. E casalzinho bom, hein? Eu chipo, hein? Então nós começamos a ver o Lorde dos Sonhos tendo uma modificação ali, né? Então ela diz que o Lorde dos Sonhos está evoluindo, meus queridos. Entretanto, vamos deixar essa parte aqui pro próximo vídeo, ou uma parte mais longa. E sendo que esse vídeo aqui foi mais um teste para ver se vocês vão querer que eu faça vídeo com minha voz. Bota logo nos comentários qual nome vocês querem dar pro nosso Elmo. E o nome mais curtido. E eu vou começar a chamar ele assim. Se vocês quiserem a parte 11 da história, deixa o like ou comentários pra caramba. Vamos dizer literalmente como foi o último vídeo. É, mais ou menos. Então, tchau, meus queridos. Nossa história continua a parte da evolução do centopeia rochosa, do que Enéas fala para Lucy pedindo desculpa, que foi um erro dele. Lucy desesperada diz que ela não pode acreditar que essa coisa pode evoluir. Apenas certos tipos de monstros têm a capacidade de evoluir assim, e cada espécie tem seus próprios requisitos exclusivos para isso. No entanto, mesmo em Magic World, os jogadores não tinham uma lista abrangente de todos esses requisitos. Era porque essas condições geralmente incluíam algumas coisas menores e tediosas. Não havia nenhum mérito real em fazer isso intencionalmente. E o protagonista sabia os requisitos para a evolução da centopeia rochosa, mas só em termos gerais. Um dos requisitos era precisar comer uma certa quantidade de pedras mágicas, cadáveres de uma certa quantia de aventureiros, e por fim, precisa ser morto por aventureiros. Mas ele pensava que essa era a base para a evolução da maioria dos Lordes dos Sonhos. E para essas condições serem cumpridas, o Lorde dos Sonhos deve ter se tornado um Lorde errante várias vezes no passado, assim podendo se mover pelo mais pouco. Ele ouviu dizer que esse abismo da centopeia só recentemente apareceu. Além disso, se um bando de aventureiros tivesse sido morto por um Lorde errante, não haveria como eles não terem compartilhado essas informações com eles em La Colina. As regras são um pouco diferentes neste mundo do que eram no Magic World, mas seria impensável que as condições para uma evolução se afrouxassem assim. O que provavelmente aconteceu, na opinião dele, é que alguém deliberadamente concluiu as condições para a evolução da centopeia rochosa. No entanto, ainda assim, há muitas coisas que ele não se encaixam.
que não deveria existir nenhuma razão para se fazer isso em primeiro lugar. E ele duvida que haja alguém neste mundo que conhece os requisitos para desencadear a evolução e que ela possa fazê-la acontecer à vontade. O fato é que, devido à falha dele em antecipar isso, ele acabou arrastando a Lucy para uma luta com o monstro evoluído. Então, novamente, ele disse que sente muito com isso e que ele tinha certeza de que algo assim não poderia acontecer. Tudo ocorreu tão bem ultimamente que talvez ele tenha ficado relaxado demais com as coisas. Lucy pede para ele não pedir desculpas e que ele tá certo em mandá-la com um escudo esmagador de novo e que ela vai usar o seu ataque acrobático. Ele mesmo diz que não dá. Os status desse cara são incrivelmente altos agora e que ela não poderá lhe causar dano com golpes contínuos tão fracos. E tentar usar o impulso de dados também é muito realista. E mesmo com o impulso de dados, eles precisariam de pelo menos 4 rolagens de 6 para conseguir. E eles devem precisar de pelo menos 10 golpes do impulso de dados para isso. Se passar muito tempo entre os sucessos e o número de golpes necessários também aumentará. Com isso, a Centopeia ainda terminou a evolução dela, indo do level 60 para o level 75. De Centopeia da Morte, o Centopeia Rochosa para Morte Encoraçada. Morte Encoraçada, level 75, HP 274 e MP 134. Lucy já grita desesperada ao ver o nível de 75 da Morte Encoraçada. Ela logo já grita para desviada, que está vindo um ataque. Então a Centopeia literalmente ataca eles. Emma consegue pegar e desviar do ataque, fazendo ela, a Morte Encoraçada, bater a cabeça no chão. Então ela disse que essa é a diferença extraordinária de velocidade e poder do ataque e nível. Com uma lacuna dessas, escapar seria quase impossível. Isso já mostra o coração olhando para eles. Ele já arranjando os dentes de raiva, pensando que talvez não conseguiria nem fugir. Então ele diz que para Lucy que eles tenham uma única chance de vencer esta batalha. E que ela está, e pergunta se ela está disposta a tentar. No momento tenso, Lucy diz que está tudo bem. E pergunta para ele se ele está tudo bem com ele. Ele disse que sim. Então ele pensa que para eles vencerem dessa vez será necessário um ataque de cavaleiro pesado, que no Magic World era conhecido como quebra de equilíbrio. E agora que a Morte Encoraçada está com uma robusta armadura, uma quantia extraordinária de HP e um poder de recuperação avassalador, para ele poder superar isso, ele precisará replicar o singular e o derradeiro poder do fogo dos cavaleiros pesados nesse mundo. Lucy, já com a pressão toda, cerra o punho e grita que vai ajudar ele. Ela então agradece e começa a pensar que os níveis atuais deles não terão muita chance, mas para criar uma oportunidade de atacar sem temer represálias imediatas, eles terão uma única chance de fazer isso. Então a Morte Encoraçada começa a preparar uma bola de ataque. Ele já começa a se assustar e já corre atrás de uma pedra. Emma logo já disse para se esconder. Então a Morte Encoraçada começa a lançar seus espinhos ou agulhas da morte, como se diz aqui. Essas agulhas começam a pegar na pedra onde eles estão e ela literalmente derrete. Lucy então pergunta o que ela deve fazer. Emma então diz que ele vai enviar ela com um escudo esmagador para trás dele. E depois dela pousar atrás dele, ela tem que tentar acertar a sua cauda assim que possível. E com a velocidade dela, definitivamente ela conseguiria fazer isso. Ao ver que tem que acertar a cauda, Lucy tende. Então está tudo preparado. A Morte Encoraçada vendo a pedra bem lá no canto quieta, só fica olhando e depois ela avante com tudo para cima dela, batendo a cabeça na pedra e assim destruindo. Mas, sem perceber,
olhando para o lado, já tinham saído dali. E Elma e Lucy já estavam preparadas para fazer o lançamento. Elma então usa o escudo esmagador, lançando para cima da rocha. A morte coraçada já estava logo de olho, já estava indo até na direção dela, mas Elma logo pega a sua pedra e joga lá. Aquela mesma pedra que usou lá no início com o Lorde dos Sonhos Errantes. E ele grita dizendo que o oponente dele está aqui. E já a chama de desgraçado. Você pra que fazer isso? Todos os espinhos começam a acertar na centopeia. Ela logo já é chamada a atenção. Com isso, Lucy consegue escalar. E ela pensa que até que Lucy consiga acertar a cauda dela, ele vai ter que ir com tudo e ganhar tempo suficiente. Isso ele já ativando o escudo vital e a morte coraçada indo para cima dele, que ele logo desvia do ataque dela com 22 de HP agora. E que as condições agora que ele foram cumpridas. E ele ativa o dragão selvagem quase morto. E que se ele falhar, agora ele irá morrer. Então agora com eles ainda um diante do outro, é uma fala que com o dragão selvagem quase morto ativado, a agilidade dele é dobrada, deixando ele mais ágil, é claro. O óbvio também. Então a morte coraçada vai logo para cima dele. E ele logo já pensa. Porém, na verdade ele corre. Que ele tem que também deixar uma vantagem. Mas mesmo ele correndo, ele percebe que o cara é rápido pra caramba. Já deixando bem na cola dele, claro. Mas ele vai logo para uns lugares apertados para passar. Ele logo se esqueira ali no meio na caverna assim, uma estreita de buraco. Mas a morte coraçada não tá de brincadeira não, ela baixa a cabeça com tudo lá, já querendo atravessar mesmo. Destrói mesmo tudo, passando. Então Elma já começa a correr de novo, continua e vai correndo, enquanto o bicho tá atrás dele. Até que em um certo ponto ele para e fica bem de frente com a morte coraçada. Mas quando ela vem de frente, ele só esquiva do lado, desviando do ataque e fazendo ela bater a cabeça na parede. Mas ela logo já começa a se virar para cima. Então ele novamente joga uma outra pedra. E essa pedra foi uma coisa: espinhos, batendo e irritando mais ainda a morte coraçada, que logo manda mais uma vez, se preparando para lançar as agulhas da morte. Eu já sabia disso. E ele logo, devido a esses disparos rápidos das suas agulhas da morte, até o escudo vital dele é inútil. E já que, mesmo se ele fosse atingido de raspão, isso já faria um ferimento fatal. Ele percebendo que a última vez tinha derretido a rocha. Mas, contudo, mesmo que isso esteja tudo perigoso, existe um intervalo antes da ativação do ataque. Então ele vai para cima com tudo e usa seu escudo esmagador, fazendo ele passar sobre a cabeça e desviar do ataque da agulha da morte. Logo acima, ele consegue ficar em cima da rocha, no topo. Mas a morte coraçada logo percebeu isso, e ele logo se surpreende com a reação rápida do bicho. Então, de repente, Lucy consegue usar seu impulso de dados, e o número certo logo caiu o número 6, para dando um dano bem alto no rabo do bicho, que faz logo gritar de dor. Lucy já fica contente, claro. Então Elma diz que a cauda da morte coraçada é relativamente mais desprotegida em comparação ao seu tronco e pernas. Assim não pode ser utilizada para contra-atacar de imediato. Ou seja, ele é seu ponto fraco. E que eles estão perfeitamente posicionados agora. A morte coraçada é lá, tá vendo a cara dele. E ela só pensa que eles têm tudo o que é preciso para acabar com ela. Mas logo se perder muito tempo, a morte coraçada logo se foca sua atenção para a luz, que logo assusta. A morte coraçada dá o grito em direção à luz. Então a Lucy grita dizendo que ela conseguiu acertar, mas pergunta a Elma o que é que ela vai fazer agora. Então
Elma grita e diz que ela é para ficar dando voltas em torno da pedra gigante que está na frente dela. Então ela imediatamente faz isso e começa a correr em volta da pedra grandona, que logo a morte coraçada vai atrás dela também. Então ela diz que a morte coraçada é rápida, mas levará algum tempo até que ela alcance isso, e que está na ponta de sua cauda, claro. Ele correu pelas rochas em direção a um lugar específico para achar algum ponto fraco da morte coraçada. Então Lúcio chama de novo, perguntando o que é para ela fazer agora, e que ela não acha que pode manter esse ritmo por muito mais tempo. Então Elma grita dizendo que as circunferência da rocha que ela está correndo em volta é do mesmo tamanho que o comprimento da morte coraçada. Então ela percebe que ela literalmente está em uma posição bem lenta. E a gente dá pra ver que ela tá no meio assim da morte coraçada. Então, em outras palavras, dizendo Elma, pode usar a cauda dela como um trampolim e pular em cima da rocha. E só concorda, é claro. Então ela pisa na cauda do bicho, que logo também vê. Já é irritadona de Apotácio. Ele vai com tudo dar mordida nela. Mas ela desvia e pula do ataque. Dando também a morte coraçada cortar a própria parte do rabo, né? E como ele cortou, ele sentiu dor. E com isso, ele foi atordoado. Lucy já lá no topo já grita para ela de novo, dizendo que ela de algum jeito conseguiu fazer isso. E se pergunta mesmo se ela fez mesmo isso. Então a Elma disse que ela fez um bom trabalho e que agora ela vai deixar que ele cuide do resto. Então ele abre sua tela de status e coloca seus pontos na presa da loucura. E como ele colocou, devido ele ter colocado uma boa quantidade de pontos em presa da loucura, ela alcançou o level 15 e ele conseguiu a habilidade normal Vigor Implacável. E ele então grita e agora ele ganhou o Vigor Implacável. E o Vigor Implacável apenas pode ser ativado quando o HP restante estiver abaixo de 50% e reduz a defesa para 0 e adiciona ao ataque. O valor perdido enquanto está ativado consome continuamente o MP. Então ela nos explica que o Vigor Implacável diminui a defesa do seu corpo para 0, como eu tinha dito, deixando apenas o que o equipamento provém. Porém, também aumenta o ataque na mesma medida. Eu já tinha dito também isso. Bom, você pode até dizer que não vale a pena em comparação com o enorme risco gerado. Só que é importante frisar que no Magic hoje os status de defesa tende a ser geralmente o menor, por isso acabou não chamando tanta atenção no início do jogo. Porém, no caso dos cavaleiros pesados, sua defesa é quase o dobro do ataque. E o que mais assusta é que os efeitos do Vigor Implacável e do Dragão Selvagem formam um combo, já que os cálculos do Vigor são feitos nos estados sobre o efeito do Dragão Selvagem quase monstro. Sendo assim, dobra o valor de ataque que lhe está sendo acrescentado pelos seus status de defesa. Com o efeito do Vigor Implacável e do Dragão quase morto, e Vigor somando com o seu equipamento novo de Ferro Negro, o efeito do título Reviravolta Inesperada. Com isso, todos juntos, ele aumentará o seu ataque para 227. Isso logo fica bem impressionado com isso tudo, né? O poder do cara tá altíssimo. E isso ainda com a morte coraçada bem lá todo lado, mas querendo se mexer. Então Elma diz que ele vai acabar com isso com um único golpe. A história continua com Elma, estando preparado para eliminar o Lorde. Lucy ainda se encontrava impressionada com a habilidade de Elma, e o Lorde ainda estava no seu status de atordoado. Com isso, Elma ativa seu Vigor Implacável. Após isso, ele salta em direção ao Lorde. Ele então diz que, com seus status atuais,
não pode manter sua habilidade vigor implacável por muito tempo, mas, graças ao trabalho duro que Lucy forneceu a ele, eles acabaram sendo capazes de alcançar essa chance. Agora, mesmo que o Lorde tenha uma carapaça rígida, uma vida extraordinariamente alta e uma incrível habilidade de regeneração, nesse momento, nada disso importava mais. Então, vimos o grande esforço do Lorde até que ele acabou conseguindo sair do seu estado de atordoamento. Lucy se assusta e grita, pois acabou passando muito rápido. Então, o Lorde se prepara para lançar uma de suas agulhas da morte. Após finalizar a ativação, ele a manda na direção de Elma. Vendo isso, Lucy grita seu nome, desesperada. Com a agulha indo ao seu encontro, ela acaba atingindo o que parecia ser um campo de força à sua volta, o que deu tempo para ele tirar a cabeça da direção da agulha, que logo passa reto, quebrando apenas seu escudo. Então, com as duas mãos na espada, caindo em direção ao Lorde, que logo estava gritando pelo perigo que estava à sua frente, com grande determinação, Elma grita, dizendo para ele morrer de uma vez. Com isso, ele acerta a parte de trás da cabeça do Lorde, ao colocar mais força, acaba arrancando o corpo que continha a cabeça. Com isso, fez um grande impacto na caverna, e, com os fortes ventos, acabou criando ondas e levando ainda mais longe a cabeça do Lorde, quase levando nossa querida palhaça Lucy. Então, vimos a distância que a parte do corpo com a cabeça do Lorde chegou com um choque da espada de Elma com seu corpo. Nos mostra Elma com sua espada no chão, junto ao corpo do Lorde, que aparentava nem ter percebido que morreu. Com isso, Elma desativa sua habilidade. O sistema os notifica que eles ganharam 4.057 pontos de experiência por terem matado o Lorde. Assim, Elma subiu do nível 54 para o 62. Ele então informa que gostaria muito de evitar se arriscar em batalhas assim. Lucy, que ainda se encontrava em cima da rocha, estava impressionada com o ataque de Elma. Então, com a cabeça caída ao longe e Elma de frente para o corpo do Lorde, que finalmente estava caído, Lucy desce da grande rocha e corre em direção a Elma. Ela, alegremente, fala, sem acreditar direito, que eles conseguiram derrotar o Lorde, mesmo ele tendo um nível muito mais alto que o deles, sem falar na quantidade incrível de experiência que ganharam. Elma fala que, de alguma forma, eles conseguiram vencer. Lucy concorda com ele. Então, ele fala que, de verdade, sente muito e que não deveria ter ocorrido nenhuma evolução ali. Quando ele continuaria se desculpando, Lucy o interrompe, dizendo que não é para ele se desculpar e que, apesar de tudo o que aconteceu, era esperado que ele conseguisse vencer. Isso faz Elma rir, e ele diz que tudo foi graças a ela. Lucy, tímida, pergunta se foi isso mesmo e continua falando que aquele ataque que ele usou foi bastante poderoso. Com isso, ele acabou derrotando a morte couraçada com um único golpe. Elma diz que seu vigor implacável é poderoso, mas acaba deixando uma abertura enorme na sua defesa, e ele só pôde usá-lo porque ela conseguiu deixar o Lorde atordoado. Ele também comenta que, se não tivesse usado seu escudo vital, teria morrido com o último ataque do Lorde. Lucy engole seco ao ouvir o que ele disse. O sistema então aparece e diz que eles obtiveram o título de Matador de Pesadelos. Lucy pergunta o que esse título quer dizer. Na descrição do título, diz que, para ganhá-lo, eles tinham que matar um Lorde dos Sonhos evoluído acima do nível 70, e, agora, com esse título, o ataque deles aumentará em 7% toda vez que enfrentarem um Lorde. Com isso, Elma diz para Lucy que esse é um título dado especialmente para vencer chefes de dungeons, sendo um título que não se obtém facilmente, já que envolveu a evolução de um Lorde, e o trauma que eles sofreram ao enfrentá-lo acabou sendo uma bênção disfarçada. Com isso, Lucy entendeu. Então, Elma diz que é bom que eles estejam comemorando por terem saído sãos e salvos dessa batalha, mas eles deveriam começar a procurar a Pedra Mágica do Lorde. Um pouco depois, procurando a Pedra Mágica do Lorde, Lucy chama Elma, dizendo que achou algo absurdo. Elma então pergunta o que foi e diz que, se for a Pedra do Lorde, ele já a tinha encontrado. Lucy diz que achou um item dropado pela morte couraçada.
Um pouco depois, ela está com o item em mãos, que é uma espada curta da centopeia venenosa, com um nível de uso 70, dando mais 28 de ataque e tendo um valor de 28 milhões de ouro no mercado. E, com seu ataque alto, ela ainda é capaz de envenenar seus inimigos. Elma fica surpreso ao ver de novo um drop de item raro e pensa que Lucy conseguiu novamente um item com uma taxa de drop muito baixa, como se não fosse nada, e que esse item ainda está acima de todos os itens que eles conseguiram até agora, além de ter uma chance de, às vezes, envenenar o adversário. A probabilidade dessas habilidades bônus serem ativadas depende da sorte do usuário. Ele comenta que, se Lucy puder aumentar a frequência de seus golpes usando seu passo acrobático, aumentará a probabilidade de aplicar o veneno no adversário, aumentando as garantias de vitória deles. Por causa disso, ele pensa que será bastante útil para ela. Então, ele fala que, se soubesse que poderiam conseguir algo assim, eles não precisariam ter coletado todos aqueles metais. Lucy, desesperada, pergunta o que deveriam fazer e fala que é um item que custa milhões. Pergunta se eles levarem de volta, vão ser punidos pelos deuses. Indo jogar fora, ela diz que não é certo eles terem algo tão caro com eles e pergunta se não é melhor deixá-lo ali. Elma pede para ela se acalmar, já que ela está entrando em pânico. Mais tarde, estamos na colina, e os aventureiros estão olhando estranhamente para Elma e Lucy. Logo, a razão é que Lucy está andando como se estivesse preparada para uma emboscada. Elma pergunta se ela poderia parar de agir de forma tão paranoica. Lucy, cochichando, pergunta como ele espera que ela haja normalmente num momento como esse, já que eles conseguiram uma adaga no abismo. Elma fica sem resposta. Então, Elma e Lucy continuam andando pela cidade até chegarem na guilda de aventureiros. Eles entram e andam pelo salão até chegarem no balcão da atendente. Elma então fala que eles gostariam de trocar algumas pedras mágicas, e se possível, gostariam de falar com alguém de ranking mais alto na guilda, ou o mestre da guilda, e fala que algo terrível pode estar acontecendo. Ele pensa que o objetivo deles, desta vez, não é apenas trocar as pedras, e diz que uma evolução de um Lorde não é algo que possam ignorar, e que eles devem ter certeza de informar a guilda e os aventureiros sobre isso. A atendente, com um rosto muito simpático, pergunta se eles são os aventureiros, um cavaleiro pesado e uma arlequina, ambos aventureiros de baixo nível da cidade de Rondal. Elma e Lucy não entendem a pergunta dela. Ela então diz que irá transmitir o que Elma disse para as pessoas adequadas e pede para eles serem breves, já que estão bloqueando a fila atrás deles. Lucy, irritada, pergunta se ela não poderia ter dito isso sem esse tom snob. A atendente diz que a cidade onde eles estão é a cidade dos aventureiros de La Colina, e, como funcionária da guilda desta cidade, eles têm orgulho de terem conseguido produzir vários aventureiros renomados. Então, Elma pede para Lucy deixar isso com ele e acha que, se explicar direito, ela irá entender. Com isso, Elma fala para a atendente que ele sabe que está pedindo muito e pede desculpas se de alguma forma a ofendeu, mas, primeiro, gostaria de um pouco do tempo dela para tentar convencê-la. Ele tem um receio de que o que explicar possa ser considerado um simples boato. A atendente diz que, do ponto de vista deles, não é nada agradável serem convocados de forma leviana por aventureiros caipiras para solicitar reuniões com o mestre da guilda. Eles não querem ser considerados do mesmo nível que guildas de cidades rurais como Rondal. A quantidade e a qualidade dos aventureiros que este lugar atende, e o volume de dinheiro que passa por ali, é muito maior do que ele pode imaginar. Não é incomum que equipes ganhem milhões de ouro em uma única transação ali. De qualquer forma, o mestre da guilda é uma pessoa ocupada e não pode atender à solicitação de uma reunião. Após perceber a situação, Elma decide tirar as pedras mágicas que conseguiu e logo pede perdão à atendente, já que deveria ter dado isso a ela logo no início. Assim, pede para fazer as trocas das pedras. A atendente fica impressionada ao ver as pedras e pensar que elas valem quase 10 milhões de ouro. Com isso, ela pede um momento e começa a sair. Elma e Lucy não entendem o que está acontecendo. Quando ela chega ao seu chefe, pede desculpas e diz que há um aventureiro que quer trocar 10 milhões de ouro em pedras mágicas.
Seu chefe logo se assusta ao saber que há um aventureiro com essa quantidade. Ele pergunta qual é o ranking do aventureiro. A atendente diz que é um aventureiro de rank D, o que o assusta ainda mais. Enquanto isso, Elma e Lucy ficam apenas observando o que está acontecendo. Elma pensa que, de qualquer forma, assim que terminarem de trocar as pedras mágicas, eles terão um encontro com o mestre da guilda. Após isso, Elma diz que, aparentemente, para aventureiros de rank D trocarem tantas pedras mágicas de uma só vez, é necessário passar por uma burocracia bem enfadonha. Mas, por algum motivo, a recepcionista parecia determinada a fazer tudo correr bem rápido, tornando a troca bem mais tranquila. Enquanto isso acontecia, ela também conseguiu um encontro com a mestre da guilda. Elma havia ouvido falar que a mestre era uma pessoa ocupada, mas, felizmente, eles foram informados que poderiam se encontrar com ela em breve. Logo depois, vimos a recepcionista levando Elma e Lucy em direção à sala da mestre da guilda. Ao chegar diante da porta, ela bate e diz para Allen-sama que trouxe os aventureiros de quem havia falado anteriormente. De dentro da sala, Allen pergunta do que ela está falando, dizendo que não foi comunicada sobre nada a respeito. A recepcionista fica surpresa e pergunta se o outro funcionário não havia vindo notificá-la momentos antes deles chegarem. A mestre, ouvindo isso, diz que isso não importa mais e que ela deve se apressar e deixá-los entrar. A recepcionista pede desculpas a Elma e diz que parece ter havido algum engano. Elma responde dizendo que não se importa muito, desde que possam conversar. Eles entram, e, diante deles, está uma mulher com cabelos longos, segurando um leque na mão, com uma postura de liderança. Ela observa os uniformes de Elma e Lucy e comenta: uma arlequina e um cavaleiro pesado, essa é uma combinação bem exótica. Em seguida, ela volta sua atenção para Matilda, a recepcionista, e pergunta quem eles são. Matilda responde que eles parecem ser aventureiros de rank D, recém-chegados da cidade de Rondal. Ao ouvir o nome da cidade, a mestre adota uma expressão mais séria e repete o rank deles e o nome da cidade. Ao ver a reação dela, Matilda se assusta e diz que parece que os dois indivíduos limparam o abismo da centopeia de nível 60 sozinhos, e, em termos de habilidade, eles parecem estar entre os melhores aventureiros de rank D. A mestre, impressionada, comenta que ouviu dizer que dois aventureiros de rank D, uma arlequina e um cavaleiro pesado, foram os responsáveis por limpar o abismo da centopeia. Ela admite que imaginava que essas classes seriam bastante desvantajosas para enfrentar um Lorde dos Sonhos, mas, agora, está interessada neles, e eles ganharam sua atenção. Elma, ao ver isso, pensa que, embora o clima tenha ficado um pouco sinistro, é menos provável que o que ele tem a dizer passe despercebido. No entanto, ele também percebe que a capacidade de observação da mestre é fora do comum, e se sente nervoso ao imaginar que ela possa ver através dele. Então, a mestre comenta que é curioso ver aventureiros de rank D desafiando um Lorde dos Sonhos e diz que as habilidades deles foram descritas como sendo de rank C ou superior. Ela acrescenta que eles parecem estar almejando o topo, queimando algumas etapas, ou então vivendo intensamente, ansiando pela morte, ou, quem sabe, confiando profundamente nos seus conhecimentos sobre classes e masmorras. Ao ouvir isso, Elma reflete que, mesmo antes de eles falarem muito, a mestre já havia deduzido várias coisas a partir de poucas informações. Ele percebe que essa era a mestre da guilda no território onde a masmorra de alto nível apareceu e que a situação não parece ser tão simples assim. A mestre então comenta sobre a postura digna e serena de Elma, observando seus traços refinados e amplo conhecimento sobre masmorras. Ela pergunta se ele é alguém da realeza e, ao mencionar que ele veio da cidade de Rondal, questiona se o Lorde daquele território não tem um filho da idade dele. Elma fica impressionado com o quanto ela sabe sobre Rondal, enquanto Lucy, desesperada, olha em sua direção. Elma comenta que Lucy é como um livro aberto, tão transparente que é incapaz de blefar. Suspirando,
Elma se apresenta formalmente, assim como Lucy, e explica que eles são aventureiros de Rondal. Ele menciona que houve um incidente estranho no abismo da Centopeia que eles gostariam de relatar pessoalmente, por isso solicitaram a reunião. A mestre responde que entendeu e que, embora ainda esteja curiosa sobre algumas coisas, tentará não investigar mais por enquanto. Ela se apresenta como Alen O'Load, mestre da guilda de aventureiros de La Colina, e Elma comenta que isso explica o fato de ela parecer tão versada em assuntos da nobreza. Em La Colina, cidade dos aventureiros, a guilda tem uma importância maior do que na maioria dos outros territórios. Parece que colocaram um membro de uma das ramificações da família O'Load na posição de mestre da guilda para melhor coordenar as ações da guilda e da nobreza. A mestre comenta que é impressionante que eles tenham conseguido subjugar o abismo da Centopeia apenas com uma arlequina e um cavaleiro pesado, mencionando o Lorde dos Sonhos, a Centopeia Rochosa, cujas habilidades são temidas por muitos aventureiros. Elma ouve isso e responde que é assim que costuma ser, deixando a mestre da guilda confusa. Ele então comenta que está começando a sentir que é perigoso para eles continuarem essa conversa sem baixar a guarda, pois a mestre é uma grande conhecedora desse mundo. Se ele vacilar, ela pode descobrir que ele tem informações de fora deste mundo. Elma então reflete que, se alguém assim é de uma ramificação da família O'Load, como seria alguém da família principal? Apesar de todas essas considerações, algo preocupa. Poderia ser que quem cumpriu os requisitos para a evolução do Lorde dos Sonhos fosse a própria família O'Load? E, graças à conexão entre a família do Marquês e a guilda, seria fácil manipular os aventureiros e controlar as informações sobre a masmorra. Elma pondera que não devem tirar conclusões precipitadas, mas precisam ser cautelosos nesse momento. Alen percebe que Elma está quieta e pergunta se ele está bem, já que parece perdido em pensamentos. Ela também pergunta se ele queria relatar algo para ela. Elma, ao ouvir isso, pensa que a pessoa à sua frente pode estar envolvida com a evolução do Lorde dos Sonhos. Alen, então, comenta que talvez o estranho incidente fosse apenas uma invenção para que eles pudessem cair nas suas graças, exibindo suas façanhas, e que estava interessado o suficiente para brincar um pouco com eles. Mas ela deixa claro que Elma não deveria pensar que poderia enganá-la. Elma reflete que não sabe se Alen quis dizer isso de forma literal ou se estava apenas insinuando que sabia o que ele estava pensando. O principal problema é que ele não consegue enxergar através dela. Elma diz que, enquanto houver a possibilidade de que a mestre da guilda Alen esteja envolvida no incidente, o melhor é me ater a um relatório simples sobre a morte encouraçada, sem me aprofundar muito, e me retirar em silêncio depois disso. Então, ele começa a relatar a mestre da guilda, dizendo que a verdade é que o chefe do abismo da Centopeia, a Centopeia Rochosa, passou por uma evolução, e um Lorde dos Sonhos evoluindo é considerado de nível similar a um desastre de masmorra. E, de acordo com os registros da guilda, o abismo da Centopeia deveria ser uma masmorra ainda recente, por isso queria contar diretamente a você, já que poderia ser algum sinal de algo pior acontecendo. Ao terminar de falar, Alen fica surpresa quando ele mencionou evolução e o pergunta de novo. Elma confirma e diz que achou que fosse algo importante, e, quando ele iria terminar de falar, ela grita perguntando a ele o que ele quis dizer com um Lorde dos Sonhos evoluído no abismo da Centopeia, e que aquele lugar só apareceu há meio mês, e como algo assim aconteceu. Elma fica sem entender, então se pergunta se ela está atuando. Ela grita de novo, dizendo que, se ele cometer um erro em sua resposta, pode gerar uma enorme tragédia, e pergunta se a história é realmente verdade. Com isso, Elma pensa que não acha que ela seria capaz de fazer essa cara se estivesse apenas atuando, e se pergunta se alguém da família O'Load seria capaz de algo assim. Então, ele confirma a pergunta dela e diz que foi por isso que eles queriam relatar isso imediatamente, já que ela é a mestre da guilda. Com isso, Alen pergunta a Matilda por que ela não começou com esse assunto logo de cara. Matilda diz que é a primeira vez que escuta falar desse assunto também.
Ela pergunta se isso é algo que realmente demanda tanta atenção, e que é apenas uma questão do nível deles subindo um pouquinho, não? A mestre grita, falando, o que você quer dizer com os níveis deles subirem um pouquinho? E diz que uma centopeia rochosa de nível 60 se transforma em uma monstruosidade de nível 80. E, como não há precedentes de Lordes dos Sonhos evoluídos, não há como eles terem ideia de quais habilidades ele possa ter. Ela pergunta a Matilda se ela acha que há algum grupo de lá da colina que possa declarar, com confiança, que, depois de chegar cansado na parte mais profunda da masmorra, sejam capazes de vencer um Lorde dos Sonhos quase no nível 80. Matilda se desculpa e diz que não sabia disso. Vendo isso, Elma pensa que é possível que esse senso de urgência seja apenas uma atuação. Então, a mestre fala que um Lorde dos Sonhos evoluído aparecer em uma masmorra que surgiu tão recentemente. Ela nem consegue imaginar o que pode acontecer. E, se isso está realmente acontecendo, ela vai precisar emitir uma grande solicitação de incursão e mobilizar um vasto número de aventureiros de rank B. Ou será que ela deve implorar por ajuda à família principal? Com isso, a xícara que estava em suas mãos cai no chão, e Matilda percebe isso, mas sem demonstrar ter notado que derrubou a xícara. A mestre fala com Elma e Lucy, dizendo que eles fizeram bem em sobreviver e terem vindo relatar isso a ela. E que isso foi um incidente com o Lorde dos Sonhos, e, quanto aos mortos, ela não irá culpá-los por isso. Então, ela pede para eles responderem honestamente, prometendo deixar os nomes deles de fora disso tudo. Eles não entendem o que ela quis dizer. Então, Elma diz que eles já limparam o abismo da centopeia, e foi isso que ele acabou de contar para ela. Ao ouvir Elma, a mestre fica confusa e pergunta se ele disse que eles limparam a masmorra sozinhos. Elma confirma e diz que deveria ter dito isso desde o começo. Com isso, a mestre ainda estava tentando entender a situação. Então, Elma pensa que parece que ela havia pensado que eles retornaram por terem fugido. Isso mostra o quanto um Lorde dos Sonhos evoluído é assustador para ela. Bem, e parece que, por enquanto, ele pode considerar a lei inocente. Além pergunta a Matilda onde está a pedra mágica que eles trouxeram. Matilda responde, dizendo que realizou a troca e agora está armazenada no depósito da guilda. Além diz que entende que já foi arquivada pela guilda. Ela não acha que estejam mentindo, mas ainda é algo difícil de acreditar. Enquanto procurava sua xícara, Matilda avisa que, se ela estava procurando a sua xícara de chá, ela acabou derrubando-a da mesa. Além fica envergonhada ao ouvir Matilda, então ajeita sua postura e pede para Matilda trazer para ela. Matilda diz que irá trazer outra xícara de chá agora mesmo. Além, envergonhada, grita dizendo para trazer apenas a pedra mágica. Matilda, assustada com a reação de sua mestre, diz que irá trazer agora mesmo. Lucy então diz que pensava que ela fosse ser uma pessoa assustadora, mas agora até que ela parece ser bem fofinha. Allen volta ao assunto e diz que eles fizeram um bom trabalho em subjugar o Lorde dos Sonhos evoluído, mesmo sem terem nenhuma contramedida, sendo um cavaleiro pesado e uma arlequina de rank D. Há muitas coisas que a preocupam nisso, mas a que mais a assusta é, por que algo assim aconteceu no abismo da centopeia? E que, pelo menos, esse problema do abismo da centopeia foi resolvido. É uma pergunta se ela tem alguma ideia do que possa ter causado isso. Ela fala que, como mestre da guilda, não pode contar especulações vagas para aventureiros, mas acha que isso ela pode falar. Então, ela diz que existem alguns lugares remotos, especialmente ao norte, nos arredores da Floresta Proibida, onde desastres de masmorra bizarros tendem a acontecer com frequência. Ao ouvir o que ela disse, Elma pensa que conhece a Floresta Proibida, e que lá é a zona perigosa do continente, onde muitas masmorras de alto nível, por permanecerem intocadas, transbordam monstros continuamente, tornando os desastres de masmorra algo normal por lá. Elma pergunta se o que ela está querendo dizer é que algo assim pode ter acontecido, mesmo tendo tantos aventureiros por ali. Além fala que Elma entendeu rápido, ou seja lá qual for o seu nome. No entanto, ela não pode responder isso a ele.
Com isso, Elma pensa que isso significa que qualquer coisa além disso são apenas conjecturas vagas. Além fala que eles podem ficar tranquilos. Eles não trataram esse assunto de forma leviana. A guilda e a família Olod conduzirão uma minuciosa investigação. E ela agradece o relatório e o aviso. Elma então fala que eles é que agradecem a ela pela consideração. No entanto, Elma sente que algo ainda não está certo, e ele não consegue deixar de pensar que esses incidentes possam ter sido causados artificialmente. Além comenta que Matilda está demorando muito, e ela só pediu para ela se apressar e trazer a pedra mágica. Ao terminar de falar, Matilda chega e pede desculpas a Alensama pelo atraso, e ela trouxe a pedra mágica supracitada e uma xícara de chá. Alen grita com ela, dizendo que só pediu para ela trazer a pedra mágica. Infelizmente, chegamos ao final do vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like e se inscrevam no canal. Compartilhem esse vídeo com seus amigos e família, para que possamos acompanhar todos juntos o caminho que Elma está trilhando junto com sua parceira, Lucy. Com isso dito, até o próximo vídeo. Não dá pra cometer um suicídio a dois porque você não vai... E aí, Dazai? O que foi feito do serviço? Aguarda um sinal superior. Hã? Em dois dá sim, dá, confia em mim e dá com certeza. Pois é, isso é de dar medo mesmo.